Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oiá. Amados, amadas, hoje a história daquelas. Transformadora. Então, para quem está chegando no canal a primeira vez, eu sempre digo, a história é que faz a nossa religião, porque a história contém metáforas, a história contém aprendizado, a história contém reflexões. E isso tudo, você olha, escuta, veja o que você tem de semelhante nessa história, nesse percurso, e aí, meu bem, a mágica acontece, você se liberta. Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha. Isso não é uma obrigação, isso é um axé, isso é um agrado que vocês dão para o canal, para o Sandro de Oiá e para os orixás, porque eu estou aqui honrando eles e contribuindo com todos. Então, por favor, já dá o like agora, o joinha, aquelas coisas todas. Vamos para a história. Como que você escuta essa história? As palavras, elas também são ebós. Você sabia disso? Que a gente faz ebó com palavras? Portanto, vamos fazer um ebó. Conforme eu for contando a história, que eu conto a história do meu jeito, então não adianta falar, ai, não era bem assim, tinha mais coisa. Tá bom, obrigado. Mas eu conto do meu jeito, porque eu quero que as pessoas todas me entendam. Então, conforme eu for contando a história, o Itã, você se coloca no lugar do personagem. E aí você faz sua reflexão e depois comenta. Era um homem, era um peregrino. Ele andava por muitas cidades, por muitos locais. Ele não parava em lugar nenhum. Mas todo lugar, quando ele chegava, que ele se estabelecia, ele era contratado. Então ele fazia as plantações, ele fazia toda a agricultura do dono daquelas terras. E assim que aquilo produzia e que aquilo frutificava, né? O dono, dava o pé nele. Aí mais uma vez ele chegava em outra terra, plantava, levava o pé na bunda. Mais uma vez ele chegava na terra, plantava e levava o pé na bunda. O pobre coitado não conseguia se estabelecer, não conseguia ganhar dinheiro, não conseguia ter o pagamento justo pelas coisas que ele fazia. Alguém se identifica? Então, até que um belo dia, alguém virou para ele e fez assim: ô moço, ô homem, presta atenção, vai consultar o Ifá, vai consultar o Babalaô, né? Que ele pode de repente te ajudar a tirar você dessa situação, uma vida sem destino, sem dinheiro, sem nada, não para em lugar nenhum. Aí ele foi consultar o Ifá. Chegando lá, o Ifá, no jogo, deu o ebó. Aí o babá fez assim para ele: olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Esse é o seu ebó para acabar com toda essa confusão na sua vida. Só que esse ebó você vai ter que entregar em tal local, em tal mata. Aí sai esse homem, prepara o ebó, prepara todas as coisas e segue. Quando ele chegar na mata, aquela mata fechada, aquela coisa assim, imagina uma floresta de bruxa, uma coisa fechada, perigosa, horrorenda, esquisita, tenebrosa. E o homem foi sozinho entregar o ebó dele. Então essas coisas terríveis que acontecem de repente na vida, que dá medo, né? O homem entrou na mata e foi entrando, e foi entrando, e foi entrando. Daqui a pouco, ele parou ali, vou entregar o ebó aqui. Ele sente que ele está sendo observado. Quem é que estava observando? Esse pobre peregrino, Ogum. Ogum estava ali observando. E aí, na hora que esse peregrino
olhou e viu Ogum, a palavra certa é o seguinte, desculpa a expressão, ele se cagou. Porque vocês sabem, né? Ogum consegue ser muito mais terrível do que do que outros orixás, né? Aí tudo bem, Ogum chegou. O que você está fazendo aqui nas minhas matas, na minha floresta? Que ousadia, um lugar tão extremo, profundo. Como é que você ousa chegar aqui? Aí o homem fez assim para Ogum: ô meu pai, eu vou te contar a minha história. Todo lugar que eu passo, eu trabalho, eu planto, e na hora da colheita, na hora de eu colher os frutos, os donos da terra me põem para fora. Eu não consigo receber o merecimento das coisas que eu faço. E eu vivo por aí com uma mão na frente e outra atrás. Eu não consigo me estabelecer, eu não consigo prosperar, eu não consigo ter paz na minha vida. Aí eu fui consultar um babá e ele me pediu para que eu viesse entregar esse boque. Gente, quando esse homem contou a história para Ogum explodiu. O quê? Conhece Ogum, né? O quê? Que injustiça! Isso não pode acontecer, de forma e maneira alguma. Aí o homem fez assim: mas meu pai Ogum, então pega todo esse ebó e recebe para mim, né? Mas não me faça mal, né? E aquela coisa toda. Aí Ogum, ainda escutando isso, se agradou mais do homem, se agradou mais. Ogum fez assim: vou receber esse ebó, vou catar essas oferendas e eu vou lhe dizer uma coisa. Pegue uma folha de mariô. Mariô é aquela palmeira, aquela folha do dendezeiro. É dendê, aquela palmeira. Aí você vai pegar uma folha de mariô e você vai pôr em cima das portas e das janelas da casa dos teus amigos. Porque essa noite eu vou passar, olha como Ogum é, hein? Eu vou passar e vou destruir tudo. Tudo. Eu só vou poupar as casas que estiverem com o mariô na porta. Aí o homem saiu, avisou os amigos. Naquela madrugada, Ogum conta a história que destruiu do topo da casa ao solo. Tudo que tinha no solo foi destruído. Todas as casas foram destruídas. Tudo que você pode imaginar. Aquela coisa. Até paz, amor, saúde, dinheiro, plantações, tudo. Ogum destruiu, foi tudo. Mas Ogum poupou a casa daqueles que tinha a folha de mariô. Passado essa destruição, né, de Ogum, o que aconteceu? Esse homem, ele recebeu toda a abundância, toda a riqueza. Nunca mais ninguém fez ele de trouxa, de otário. Ninguém mais usou das habilidades dele para enriquecerem e depois dar o pé na bunda dele. Então, meus queridos, independente do momento do ano, ano novo, enfim, essas coisas todas, isso não é um bom ebó para se fazer, porque o que vale é a intenção. Então, por exemplo, agora que você conhece essa história, agora que você refletiu, tá? É assim, muitas vezes, eu sei que muitos babás não aceitam isso, mas muitas vezes eu uso folha de palmeira normal, porque no sudeste e no sul do Brasil é difícil achar dendezeiro, né? Não é todo mundo que tem um pé de dendê no quintal, né? Mas para aqueles que têm, utilize a folha
do dendenzeiro, a palmeira. E para quem não tem dendenzeiro, compra lá uma palmeira nessas lojas de flores, ou se você tem um vizinho, tem um coqueiro lá, pega uma folha e põe na tua porta. Qual é a intenção? Primeiro, que essa folha de dendezeiro ou de palmeira, você está dizendo para Ogum: Ogum, poupe minha casa. Ogum, me traga caminho, me traga riqueza, me traga prosperidade, que ninguém mais me use, me faça de trouxa. Lembra da história. E ao mesmo tempo, Ogum, ele vai destruir as forças dos inimigos. Os inimigos não são aquelas pessoas que a gente não gosta. Os inimigos são aquelas pessoas que direta ou indiretamente fazem mal para a gente. Por exemplo, tem gente que faz macumba para a gente. É indiretamente, porque você não fica sabendo. E tem gente que faz questão de atrapalhar os nossos caminhos. Então é Ogum. Olha que ebó, olha que magia poderosa vinda de uma folha. Porque a magia de Ogum, nesse caso específico, está na folha de Mariô. Por isso que vocês veem em terreiros, nas portas e janelas, as folhas de Mariô. Olha o que tem ali de egrégora, de axé e a intenção do dono daquela casa, sabe? Então tem pessoas que, por ser muito simples, pode achar: imagina, experimenta pôr a folha de Mariô na tua porta, para que ninguém mais tire nada teu, para que você tenha caminho, para que você tenha prosperidade, para que você consiga vencer, tá? Então, lembra também, todos os vídeos meus eu coloco várias coisas, não é só o que está no título. Então, esse aqui talvez eu chame de ebó de palavras. Outro ebózinho que vocês podem fazer, tá? Sabe o caldo de cana? Isso, caldo de cana. Eu fui procurar hoje, eu não achei, porque acho que entre Natal e Ano Novo, o homem picou a mula. Não estava lá. Mas sempre tem um homem aqui perto que moe a cana e pega o caldo. E aí, por conta do tempo, eu não passei no mercado, não fui procurar. Mas todo mundo sabe aqui o que é um caldo de cana. Essa magia, ela só serve para as pessoas que estão paradas, para as pessoas que estão sem movimento, para as pessoas que precisam de coisas novas e sente que está sem energia, porque é um banho. Você vai lavar teu corpo da cabeça aos pés com caldo de cana. É um banho de Exu. Exu Orixá, tá? Mesmo que você chame teu Exu, seu capa preta, seu tiriri, não importa, tá? Mas assim, saúda Exu Orixá, Exu Odara, Exu Onã, Exu Bará, que é o Exu do corpo, saúda o Orixá Exu, depois você pode até saudar o seu Exu. A gente está falando de uma divindade, que é uma coisa, e entidade, que é outra. Então, você vai lavar da cabeça aos pés. Não vai secar, põe uma roupinha. Esse ebó só de banho, ele serve para quê? Para te dar movimento, ação, dinamismo, abrir caminhos. Mas, se você for uma pessoa hiperativa, agitada demais, sabe aquela pessoa ligada no 220? Não molhe sua cabeça, só dos ombros para baixo, porque senão você vai ficar possuído e não vai dar certo. Vai te dar uma ansiedade muito grande. Então, dá a cabeça aos pés para as pessoas que estão paradas no tempo, porque tem aqueles dias que a gente fica mesmo. E para as pessoas que já são muito agitadas, dos ombros para baixo. Mas eu vou passar um banho de caldo de cana no meu ori, querido. O ori come de tudo, a cabeça come de tudo. Então, por exemplo, se a pessoa ela já está parada no tempo,
Você dá um banho no ori dela de camomila, aí ela já morreu. Então tem elementos e tem forças que são necessárias para o ori, porque está faltando aquela energia. Faz sentido? Então, nesse caso, para quem precisa de movimentos, é da cabeça aos pés. E nesse caso, para quem precisa de caminhos, mas já é uma pessoa bem agitada, é dos ombros para baixo, tá? Outro banho de Exu, que dá movimento, que segue a mesma sistemática. Na cabeça, somente quem está parado, quem está estagnado, letúrgico, apático, né? E dos ombros para baixo, só para caminho. Então tome cuidado para, se você for 220, não colocar 450, tá? Porque daí explode. Então é dos ombros para baixo. O banho de mamona, gente. Mamona é mato. Mamona se encontra em qualquer lugar, né? Qualquer terreno vazio tem mamona. Aí você pega as mamonas, põe numa bacia com água. Tá chovendo demais, não tá? Aproveita, pega água de chuva, até pega água de chuva para ficar guardada, para você fazer outras magias. A força do tempo, a força de olhar, a coragem, a determinação, o impulso, o vento, né? Então você pega essa água, se não tiver de chuva, faz de torneira mesmo, tá? Pega a mamona, faz o amacia, vai esfregando as folhas até fazer aquele caldo verde, tá? Arranca o bagaço ali, deixa o caldo verdinho, aí você chama por Exu também, da cabeça aos pés, ou para as pessoas que já são hiper mega agitadas, dos ombros para baixo. Olha, eu quero aqui nos comentários que vocês me contem como vocês vão se sentir, como vocês vão ter um descarrego maravilhoso, entende? Lembra que quantidade não é qualidade. O orixá, ele olha a nossa intenção. A magia, ela funciona mediante a intenção. Então você pode tomar banho de ouro. Se você não tiver a intenção de prosperidade, serve para nada. Então, é isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, para eu saber se vocês estão gostando, para eu saber se eu tenho que fazer mais temas desse jeito, porque eu observo as curtidas, eu observo quantas visualizações, e aquilo que me faz compreender se o assunto é legal ou se não é. Entendeu? Porque se eu coloco um vídeo e não tem quase curtida, visualização, isso não interessa o povo. Aí eu mudo de assunto. Então deixa aqui nos comentários, tá? E pense e lembre-se sempre, existe ebó de palavras. A história fortalece, ensina e transforma a gente. Irmãos, irmãs, desejo todo axé para vocês. E eu quero vocês entrando nesse novo ano, rasgando os véis, poderosos, e transformando aquilo, todas as coisas que estiverem contra vocês, nesse momento, em nome de Exu, que seja revertido ao favor de vocês. Assim é, assim está feito, assim será. Axé.